Pessoal, boa noite a todos. Aqueles que ainda não deem boa noite, não cumprimentei. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos, desejar, né, dar as boas-vindas novamente em nome do grupo, né, a todos aqueles que estão no grupo, aqueles que estão aqui como convidados, em especial o nosso convidado, né, ilustre professor Césio, né, que está novamente aqui conosco, né, devotando o seu tempo, o seu conhecimento a todos nós, né. Estamos aqui ansiosos novamente, professor, para a gente fazer essa troca de ideias e aprender rumo à nossa evolução. Eu gostaria agora de pedir à nossa amiga Sil, né, a Sil que vai fazer a nossa prece inicial, logo mais, né, como já fizemos a apresentação do professor, né, podemos já iniciar a nossa aula e ter mais um tempinho aí de debate e discussão no final. Pode começar, Sil. Paz a todos. Vamos levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Senhor, vós sois nosso sol que aquece nossos corações, nossa estrada onde podemos caminhar sem medo, nosso consolo onde secam nossas lágrimas. Sois nosso Salvador quando estamos perdidos. Mestre misericordioso, somos seres precisando de amparo, amor, bondade e compreensão. Somos seres carentes de fé e acreditar que vossa luz será a nossa salvação. Apiede-se de nós, Senhor, seus filhos ainda imperfeitos. Pedimos a vossa misericórdia, pois nossas intenções são puras. E, Senhor, que nossas preces para vós seja uma prova de que queremos renovar nossas vidas para o bem. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Silvana. Professor, com você. Tá, vamos lá. Então, boa noite, meus amigos e minhas amigas, né? Satisfação novamente estar aqui com vocês. Esse grupo seleto, né, de pessoas estudiosas, de pessoas que estão aí buscando, de alguma forma, contribuir, né, com os ensinamentos espíritas em prol das pessoas que chegam nas casas espíritas, né, na casa espírita de vocês, pessoas também que buscam, muitas vezes, através do vínculo de amizade, né, alguma palavra fraterna, algum direcionamento, né, pautado no bom senso, né. Então, para mim é satisfação, novamente, né, estar aqui com vocês. Sei que a primeira aula foi uma aula muito técnica, no sentido de trazer aí uma noção um pouco sobre a estrutura da obra, mas é necessário, né? É necessário que nós tenhamos um certo conhecimento sobre como surgem essas obras, né? Não foi algo aleatório, né? Foi algo muito bem trabalhado, muito bem estruturado, afinal de contas, estava à frente aí, né, no plano físico, um espírito superior, que era Allan Kardec, né? O professor Rival, que é ainda um espírito superior, não que ele deixou de ser, né? Ele ainda só não sabemos se ele está encarnado ou não, né? Existem várias especulações aí, mas nós não sabemos. Mas, com certeza, tratava-se de um espírito superior, mas ao lado dele também existiam vários e vários espíritos superiores, inclusive um espírito puro, chamado Espírito de Verdade, que, estudando a obra, nós vamos perceber que tratava-se de Jesus. Então, essas obras, elas têm toda uma estrutura, né, lógica, e foi organizada de forma estratégica para, de certa forma, compor a organização de um corpo doutrinário, um corpo que traz aí uma ciência, uma filosofia, né, que é divisor de águas da humanidade, que é a doutrina espírita, né? A doutrina, esse corpo de conhecimento organizado, possui toda uma estrutura em torno dos seus princípios e dos seus fundamentos. E cabe a cada um de nós, como eu mostrei para vocês lá no começo, né, que é um grande problema ainda, o desconhecimento em torno das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Eu me incluo muito nisso durante muito tempo, me incluo dentro desse processo durante muito tempo, né? Não sei se eu relatei aqui, durante 16 anos da minha vida doutrinária, eu não conhecia, aliás, eu não tinha realmente estudado as obras escritas e publicadas por Allan Kardec na sua totalidade. Eu tinha apenas a noção de 5 livros, né? Que são conhecidos no nosso movimento espírita brasileiro por obras básicas, né?
Então, eu não tinha a dimensão, né, da amplitude das obras escritas e publicadas por Kardec. Como pecinhas de um grande quebra-cabeça, eu conheci apenas 5 peças. E, com o passar do tempo, né, aí Deus nos permite isso, né, ter os encontros, né, com pessoas que, de alguma forma, vêm nos trazer, né, sabedoria, trazer conhecimento também, né, e a sabedoria é mais que o conhecimento. Então, a gente é contaminado por essas pessoas e passa, então, a se interessar em, se nós estivermos realmente disponíveis, a estudar isso tudo, e foi o que aconteceu comigo. E aqui eu estou contribuindo, trazendo um pouco de você, para vocês, um pouco daquilo que eu estudo, né? Logicamente, como um simples estudante, né? Que também tem limitações, uma pessoa que também, de alguma forma, está continuamente aprendendo. Todos nós que estamos aqui temos que ter em mente isso. Nós estamos num estudo, num aperfeiçoamento contínuo, não só moral, que é o fundamental, né? A doutrina espírita nos coloca que o lado moral ele é fundamental, mas o âmbito cultural, intelectual, é fundamental também. E nós não podemos deixar de, jamais, realmente, de olhar para essas obras com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção, porque pode acontecer de nós estarmos confundindo, muitas vezes, a opinião dos espíritos com a opinião da doutrina espírita, certo? Existe uma diferença. Eu sempre digo isso. A opinião dos espíritos, ela pode ser a opinião da doutrina espírita, contanto que essas opiniões dos espíritos passem pelos critérios, né? Os critérios que foi muito bem trazidos, estão muito bem definidos e contidos dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, né? Se não tiver passando por esses critérios, provavelmente esses ensinamentos não são espíritas, são do espírito, tá certo? Então, isso é um primeiro mito, né? Muitas vezes nós entramos na casa espírita, temos esse entendimento que tudo que os espíritos falam é espiritismo. E não é, né? Até porque a gente tem que lembrar que existem espíritos desencarnados que foram budistas, que foram hinduístas, que foram católicos, que foram protestantes, né, que possuem um sistema de crença, né, que os envolve. E não é porque eles foram para o mundo espiritual que esses sistemas de crença imediatamente são abolidos, tá certo? Muitas vezes o espírito passa séculos ainda com aquela forma de pensar, com aquela mentalidade repleta de um sistema de crença. E não é porque muitas vezes esses espíritos se comunicam através da faculdade mediúnica que, logicamente, eles estão ali a passar, né, a verdade do mundo espiritual. Às vezes ele está apenas a passar também a sua percepção do mundo espiritual. Todos nós aqui temos uma percepção do mundo físico, sobre uma realidade, né? Se eu perguntar a Ana Carolina como é que ela vê tal cenário social, tal cenário político, tal cenário da vida dela, ela vai trazer uma impressão. Se eu perguntar aqui para o José Roberto, nosso irmão, o que é que ele pensa, ele pode ter uma visão totalmente diferente. Isso é do espírito, mesmo que o espírito esteja encarnado. Assim também é quando o espírito está desencarnado. Ele vai ter a capacidade de perceber a realidade espiritual conforme o seu nível de consciência. Mas por que eu estou falando nisso? Né? Porque hoje nós vamos trabalhar muito a questão relacionada ao modelo proposto por Allan Kardec de um trabalho mediúnico, né? A concepção que Allan Kardec tinha sobre a mediunidade, a formação dos médiuns, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas para começar, eu vou compartilhar aqui, eu queria mostrar pelo menos alguns elementos aqui. Vou compartilhar, deixa eu ver se eu consigo, a janela, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu faço para compartilhar? Deixa eu ver. Mediunidade. Será que eu... Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu compartilho a tela do... Tem um item ali do lado da mãozinha, professor, ali, apresentar agora. Você está pelo computador? Estou pelo computador, só que eu tô com o navegador aberto, aí tem 3 abas, tem a do Google Meet, aí tem mais 2 abas. Essas 2 abas do navegador é o que uma delas eu quero mostrar para vocês, certo? Como é que eu faço? Acho que você tem que ir no apresentar agora e escolher uma janela que você queira apresentar. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Ah, tá aqui. Vi aqui, pronto, achei. Então, vocês estão enxergando aí a Kardecpédia, por gentileza? Sim. Pronto. Então, essa ferramenta aqui, talvez a maioria de vocês já conheça, certo?
Ela, eu diria que é o grande quebra-cabeça que foi criado pelos espíritos superiores e por Allan Kardec. Ou seja, a doutrina espírita, ela não foi obra apenas dos espíritos, ela também foi obra desse espírito grandioso que foi Allan Kardec. Eu sempre falo que foram duas mãos, a mão de Kardec e a mão dos espíritos, né, que, os vários espíritos, tutelados pelo Espírito de Verdade, que construíram inicialmente essa doutrina. Né? Logicamente, essa doutrina não está acabada, ela continua evoluindo, tá certo? Ela está em constante evolução. Mas para quando nós desejamos estudar, né, realmente qualquer tema dentro da doutrina espírita, nós temos que partir, logicamente, do núcleo teórico da doutrina espírita, que são as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. E aqui, nessa plataforma, você tem acesso a todas essas obras, tá certo? Inclusive as obras originais em francês, tá certo? Eu vou passar aqui, vocês estão vendo, eu estou passando aqui, vocês conseguem ver esse movimento que eu estou fazendo? Por favor, me sinalize. Sim, ok. Então, nessa plataforma, você tem a oportunidade de estudar todas essas obras gratuitamente, tá certo? Você estudar gratuitamente. Aqui tem 23 obras, né? Aqui está disponível aqui 23 obras. Lembrando que Kardec considera 22 como fundamentais. Mas relacionando ao tema relacionado à mediunidade, ao aspecto da mediunidade, logicamente, o primeiro livro, né, fundamental para quem possa estudar esse assunto que está relacionado ao aspecto experimental da ciência espírita, é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Você lembra que eu mostrei para vocês o nome correto do livro? Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, tá certo? Logicamente que esse livro aqui, ele não é o primeiro livro a ser estudado. Então aqui você tem uma ordem de estudo ideal para que você possa, dentro de uma sequência lógica, aprender a doutrina espírita de acordo com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Essa é a sequência lógica para se estudar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Aqui tem a sugestão de estudo. Você coloca aqui, e aí ele vai dar uma sugestão de estudo. Logicamente que o primeiro livro a ser estudado é o livro que é Espiritismo, né? Depois vai o Livro dos Espíritos, depois a Agenda dos Milagres e as Predições, porque trata da primeira parte do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns Evocadores, vai tratar da segunda parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte do Livro dos Espíritos é aprofundado no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E depois vem essas obras aqui. Então, na Kardecpédia, você já tem aqui uma sequência de estudo. Mas se você quiser, né, vamos supor que você já tenha estudado, né, essas obras e quer aprofundar o Livro dos Médiuns, esse aprofundamento você vai estabelecer estudando o Livro dos Médiuns, não é lendo, estudando o Livro dos Médiuns, e depois aprofundando o Livro dos Médiuns nas revistas espíritas e também obras que também são importantes para que você complete o estudo do Livro dos Médiuns, que é o livro Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, né, que foi o protótipo, né, de parte do conteúdo que está no Livro dos Médiuns, e o livro Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas. Então, essa tríade aqui, ó, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, e o Livro dos Médiuns, eu recomendo a vocês a estudar junto, tá certo? Estudar junto. Muitas vezes você vai ter, digamos, temas recorrentes, temas repetidos nessas três obras, mas escritos de forma diferente. Agora, para aprofundar o que está aqui, você vai ter que estudar as revistas espíritas. Não tem jeito, tá certo? Qualquer obra escrita e publicada por Allan Kardec, para você ter um aprofundamento, você vai ter que passar pelas revistas espíritas, 2 volumes. Então, mostrado isso, eu agora vou sair novamente daqui, desse compartilhamento. Como é que eu faço para sair, Carol? Você vai ter que voltar ali no Meet e cancelar o compartilhamento. Isso. Pronto. Então, agora a gente vai para o slide, certo? Vamos começar. Então, ficou claro isso, pessoal? É uma dica que eu dou para que a gente tenha a dimensão das obras. E aí, agora, a gente vai... Deixa eu compartilhar o slide agora. Deixa eu voltar aqui. Eu estou muito habituado com o Zoom, aí às vezes eu me perco. Deixa eu sair de novo aqui. Pronto.
Vocês conseguem ver aqui? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar os seguintes temas, certo? Aula 2, né? Então, a gente vai fazer esse percurso aqui, né? Um pouco da estrutura lógica, só para relembrar a relevância da obra na atualidade, chaves para a compreensão da mediunidade e a prática mediúnica segundo Kardec. E aí, depois a gente vai ter o espaço, né? Então, a estrutura lógica, a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês, né? Que é nos ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que nortear sempre o nosso envolvimento com a doutrina espírita através do amor, né? Então, o amor é o primeiro critério, né, para que nós possamos realmente nos desenvolver e desenvolver a transmissão do conhecimento espírita. Então, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos é o segundo ensinamento. Então, temos como dever, como espíritas, buscar sempre nos instruir, nos esclarecer sobre os ensinamentos espíritas. E não podemos deixar de lado essas obras, pessoal. A gente não pode deixar de lado as obras fundamentais do Espiritismo. E aí, uma outra reflexão interessante que eu trago aqui do livro Espiritismo na sua mais simples expressão, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não for com que se dê nem um passo adiante na via do progresso e não torne melhor para o seu próximo, né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos na doutrina espírita muito ligado aos fenômenos, né? Ao fenômeno mediúnico. Mas não é o fenômeno que, necessariamente, Allan Kardec primava, né? Não que o fenômeno não seja interessante, não seja importante, no sentido de nos trazer um norte sobre a realidade espiritual. O mais importante é o ensinamento moral que vem por trás do fenômeno, né? Como nós podemos pegar uma experiência que nós vamos ter dentro de uma reunião mediúnica, seja a experiência como médium, seja a experiência como uma pessoa que está ali conduzindo a reunião mediúnica, o movimento espírita brasileiro se chama de doutrinador, né? Allan Kardec não existe essa palavra doutrinador dentro da obra escrita e publicada por Allan Kardec. Você vai encontrar evocador, né? Então, seja como evocador, seja como doutrinador, esse também tem que extrair daquela experiência, a experiência do fenômeno mediúnico, o quê? O ensinamento moral, né? O espírito está sofrendo, mas por que ele está sofrendo? Será que eu ou o médium não está repetindo o mesmo comportamento, a mesma conduta que aquele espírito que está ali se manifestando? Então, nós temos que extrair o ensinamento moral das experiências que nós temos com o mundo espiritual. A crença no espiritismo só é proveitosa para aqueles de quem se pode dizer hoje está melhor do que ontem, né? Então, nós estamos da doutrina espírita, mas devemos buscar sempre aprender algo, vivenciar algo, para que no outro dia nós estejamos melhores, sejamos pessoas cada vez melhores. Então, observe que a doutrina espírita é uma doutrina extremamente prática. O ensinamento espírita tem a praticidade voltada a nos elevar moralmente, nos elevar espiritualmente, nos tornar pessoas mais proativas perante o próximo, que aquilo que nós aprendemos com o Mestre Jesus é a caridade. E aí, aqui no livro Espiritismo, na sua mais simples expressão, também traz exatamente o objetivo direto da doutrina espírita. O objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar neles senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Então, aqui fica evidente que o aspecto mais importante, né, do espiritismo, do conhecimento espírita, é nos levar a esse progresso moral, mas também o progresso intelectual, por mais que o objetivo dele seja o melhoramento dos homens. E aí, a gente chega no livro dos médiuns, né, que a gente estudou na semana passada. Então, temos aqui a capa em francês, né, no livro em francês, e aqui traduzido em português, né? Então, aqui nós temos que o livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores, friso, né, que esse livro dos médiuns é um guia para médiuns e um guia para os evocadores, né? Evocadores são as pessoas que evocam os espíritos. Evocador também é aquelas pessoas que deixam muitas vezes o espírito se comunicar de forma espontânea, mas evocador principalmente aqueles que evocam os espíritos. Então, para Allan Kardec, a evocação era um
processo natural e devido, não era algo proibitório. Pelo contrário, nós vamos ver que toda essa obra ela é norteada pela evocação, certo? Então, o que é que traz esse livro? Esse livro aqui está escrito em francês, Ensino Especial dos Espíritos sobre. Então, é um ensino transmitido pelos espíritos, que foi analisado, que foi verificado e que foi validado por Allan Kardec. Quais são esses ensinos? Primeiro, a teoria de todos os gêneros de manifestação. Então, aqui nesse livro, Kardec traz todos os gêneros de manifestação no qual ele estudou. E divide basicamente dois tipos de manifestação: as manifestações de efeito físico e as manifestações de efeito inteligente ou intelectual, certo? Efeito físico, nós temos as mesas girantes, nós temos, né, a bilocação, nós temos vários fenômenos, né, que Kardec estuda. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, quais seriam esses meios de comunicação com o mundo invisível? Aqui também nessa obra, Kardec traz as comunicações de efeito físico e as comunicações, os fenômenos de efeito físico e os fenômenos de efeito inteligente, né? Como se dá essa comunicação? Depois ele vai entrar, e aí aqui também nesse item, você vai perceber que ele vai falar exatamente qual é o elemento mediador da comunicação. Vai entrar aqui o perispírito, vai entrar aqui o fluido vital, né? E aqui depois ele vai entrar no desenvolvimento da mediunidade. Então, como o indivíduo deve, né, quais são as diretrizes dadas na obra escrita e publicada por Allan Kardec para que o indivíduo ele possa desenvolver as suas faculdades mediúnicas, né? Seja a mediunidade de efeito físico, ou seja a mediunidade de efeito inteligente. Vocês estão escutando, pessoal? Vocês conseguem escutar? Sim. Sim. Eu vou voltar para cá. Sim. Perfeito. Vocês conseguem ver o slide, não? Estão conseguindo ver o slide, não? Ainda não, né? Vou compartilhar aqui. Pronto. Então, aqui, depois desse item, né, nós vamos ver o que? As dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Então, existem escolhas, existem dificuldades que a prática mediúnica, o médium se depara, não é isso? E o mal escolha é a obsessão. Então, e aqui embaixo, vai dizendo assim, ó, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então, esse livro, o Livro dos Médiuns, é uma obra que completa o Livro dos Espíritos, tá certo? No Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, não tem esse aspecto ligado às manifestações espirituais que tinha na primeira edição. E aí Kardec escreve essa obra para isso. E aqui a estrutura, né? Primeira parte do livro, noções preliminares. Esse livro é um livro realmente de ciência espírita, tá certo? Primeiro ele traz os elementos fundamentais da teoria espírita em 4 capítulos, depois ele vai entrar na parte realmente de orientação à prática. Então, os 4 primeiros capítulos, na primeira parte do Livro dos Médiuns, vai tratar os fundamentos, ou seja, como é que eu vou estudar mediunidade, vou estudar médium se eu não conheço com relação à existência dos espíritos. Então, aqui ele traz a espírito. No capítulo 2, ele vai trabalhar do maravilhoso e do sobrenatural. Aqui ele vai quebrar exatamente a visão que se tinha, que os espíritos eram seres sobrenaturais, eram seres fantasiosos, né, eram seres maravilhosos, os fenômenos espirituais eram coisas sobrenaturais. Nesse capítulo, você vai perceber que Allan Kardec e os espíritos superiores colocam que a realidade espiritual é uma realidade natural, o mundo espiritual está entre nós, não está apartado, tá certo? No capítulo 3 do método, aí entra aqui o método de ensino do espiritismo, ou seja, eu só posso levar a pessoa realmente a melhor aprender a doutrina espírita se eu entender qual é o método de ensino do espiritismo. Então, aqui também tem uma parte muito importante que fala sobre os tipos de espíritas, tá certo? O espírita experimentador, o espírita cristão, que é o ideal, tem vários tipos de espíritas, isso é importante para que a gente possa se situar. Onde é que hoje eu estou, né? O que é que eu tenho que fazer para me tornar um espírita cristão, né? Então, aqui, nesse capítulo 3, é um item muito importante. E aí depois ele vai falar das teorias negacionistas sobre o espiritismo. São 13 teorias que ele vai abordar nesse capítulo dos sistemas, tá certo? Então é um capítulo muito interessante também, porque mostra,
por exemplo, como Kardec refuta cada sistema que tentava negar o espiritismo. E aí, depois de ele trazer essas noções preliminares para que nós tenhamos condição de mergulhar mais a fundo na prática, na experiência da comunicabilidade com os espíritos, a experiência em torno dos fenômenos ditos espíritas, ele vai entrar na segunda parte. E aí essa segunda parte, meus amigos e amigas, ela é elaborada totalmente em cima desses pontos aqui que está na obra, tá certo? E aqui eu só cito aqui, ó, a segunda parte é das manifestações espíritas. Aí começa, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros das manifestações, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Os meios de comunicação com o mundo invisível, que vai do capítulo 10 ao capítulo 13. Né? Aqui fala quais são os meios de comunicação que nós temos com o mundo invisível. E aí, depois ele vai entrar do capítulo 14 ao capítulo 22 do desenvolvimento da mediunidade. Então, sim, pessoas que estão aí buscando se desenvolver dentro do âmbito da mediunidade, tem que estudar esses capítulos, principalmente esses capítulos 14 ao capítulo 22. E também as dificuldades, os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, capítulo 23 a capítulo 32. E aí, a gente entra da relevância da obra na atualidade. Por que essa obra é relevante na atualidade? Porque nós estamos percebendo, ao longo de alguns anos, que muitas casas espíritas elas estão mais partindo agora para chamadas experiências anímicas, né? Ou seja, experiências de levar o indivíduo a sair fora do corpo físico, a se projetar com o perispírito fora do corpo físico, até que na atualidade nós chamamos isso de desdobramento, né? Mas na obra de Kardec a gente nunca vai encontrar essa palavra desdobramento, a gente vai encontrar o termo emancipação da alma. Existem vários tipos de emancipação da alma, dupla vista, né? Êxtase, né? Então, são vários tipos de fenômenos. O sonho, também um processo de sono e sonho, no caso, o sonho é um processo emancipatório da alma. Então, mas, infelizmente, hoje, nós vamos percebendo que muitas casas espíritas não estão mais buscando, no seu trabalho de prática mediúnica, estimular realmente o processo da manifestação dos espíritos através da psicografia, da escrita direta, ou da escrita indireta, ou da psicofonia. Então, está muito se voltando para esse lado mais das faculdades anímicas, tá certo? E nós vamos perceber que a obra, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, ela foi extremamente estruturada em torno exatamente desse contato direto com o mundo espiritual, através tanto do fenômeno das manifestações de efeito físico, mas também dos fenômenos de efeito inteligente. E quando a gente fala de fenômeno inteligente, a gente tem que lembrar exatamente da psicografia, da psicofonia, né, que Kardec, inclusive, chama de espiritologia direta ou espiritologia indireta, né, que são o que a gente chama de psicofonia. Né? Espiritologia direta seria aquilo quando o espírito ele se manifesta sem a parte vocal do médium, ou seja, a voz do espírito ressoa no ar, né? Ou seja, através de um fenômeno fluídico. O espírito se manifesta, a voz do espírito se torna escutável dentro do grupo mediúnico, sem necessariamente ele manifestar pelo médium. Então, Kardec estudou isso nas revistas espíritas. Tem lá um item lá, um artigo chamado Tipos de Comunicação, ele traz isso. Mas existe também a espiritologia indireta, onde o espírito utiliza o aparelho vocal do médium exatamente para poder se comunicar. Então, relevância da obra da atualidade. Eu elenco algumas aqui. Primeiro, o livro de Kardec, esse livro organizado por Kardec, é o livro que mais resistiu ao tempo. Ou seja, você não vai encontrar dentro da obra O Livro dos Médiuns algo desatualizado do ponto de vista digamos, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do conhecimento da época. Por quê? Porque na obra escrita e publicada por Allan Kardec, muitas vezes Kardec fazia analogias com o conhecimento no momento, né? E isso, de maneira alguma, abala a estrutura lógica da obra. Simplesmente, Kardec era um homem do seu tempo, né? Então, muitas vezes, ele tentava comparar um ensinamento espírita com um advento que acontecia na sua época, certo?
eu já até citei isso aqui para você, por exemplo, na época de Kardec não existia o conceito sociológico, até porque a sociologia não existia, sobre, ou antropológico, sobre racismo. Então, pode acontecer em algum momento que ele fale de alguma coisa e você toma aquele posicionamento dele como algo racista ou algo machista, mas não era da doutrina espírita aquilo. Aquilo simplesmente, às vezes, é um comentário onde ele utilizava a referência do conhecimento da época. O Livro dos Médiuns é o único livro que você não vai encontrar nenhum tipo de, digamos, evento que possa suscitar, digamos, uma crítica com relação ao que foi colocado no sentido de ser ultrapassado, tá certo? Então, esse livro é um livro, digamos, magnânimo por isso, tá certo? Além disso, é um tratado de ciência espírita para a disciplina mediunidade, tá certo? Então, é um tratado de ciência espírita, por isso que é um guia para médiuns e evocadores. Também, Kardec apresentou uma nova perspectiva sobre a mediunidade. Como é que era isso antes? A mediunidade, por exemplo, das pitonisas, dos xamãs, se colocava essa figura como um ser especial, como um ser de uma outra casta, né? Então colocava a mediunidade como sendo um dom divino, algo que levava o indivíduo a ser colocado num status superior a outro indivíduo. Kardec não faz isso. Por quê? Primeiro porque ele diz que todo mundo é médium, no sentido lato sensu, no sentido largo, todos nós temos a condição de interagir com o mundo espiritual. Mas ele traz também o sentido estrito senso da mediunidade na obra, porque quando ele trata do médium na obra, como o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, ele está se referindo a pessoas que têm a faculdade mediúnica patente, né? Pessoas que, hoje em dia, nós chamaríamos de médium ostensivos. Mas Kardec coloca que todos nós somos médiuns, então não existe privilégio, porque uma pessoa é médium de outra pessoa, porque todos nós somos. A mediunidade tem graus diferentes, tem expressões diferentes, mas todos nós somos médiuns. Um outro ponto também que ele coloca dentro da obra, as 22 obras, que existe uma espécie de democratização da mediunidade, né? Ou seja, os médiuns não são mais uma casta exclusiva, até porque todo mundo é médium. E essa democratização da mediunidade também é colocada na obra dele, quando ele trata a respeito que a mediunidade, não obrigatoriamente, ela tem que ser exercitada apenas dentro de grupos espíritas, de centros espíritas. Até que a gente tem que lembrar que o primeiro centro espírita fundado no mundo foi fundado por Kardec, né, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas antes de existir os centros espíritas, a prática mediúnica era exercida em grupos espíritas familiares, reuniões espíritas familiares. E aqui eu quero mostrar para vocês que tem um material que vocês podem depois estudar. Vocês conseguem me ver aqui? Existe um trabalho muito bonito feito por um grupo chamado Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, que é o IPEAC, que tem 2 livros muito interessantes sobre uma pesquisa que foi feita sobre as reuniões espíritas familiares, inclusive utilizando todo o texto que estão dentro das revistas espíritas como fundamentação que os grupos espíritas familiares, eles podem ser feitos, inclusive, fora da casa espírita. Nós dizemos sempre assim, não, porque a casa espírita é um ambiente mais preparado. Pode ser mais preparado, sim, sem dúvida, tá certo? Mas isso não impede da sua casa, se tiver pessoas realmente conscientes, pessoas que são buscadoras, no sentido de compreender mais a fundo a doutrina, pessoas que buscam moralidade, elas não possam também fazer reuniões espíritas familiares, né? Então, aqui é um exemplo. Vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar, para depois vocês estudarem, né, e refletirem sobre isso. Então, aqui, o IPEAC, ó, certo? Nesse site do IPEAC, você tem esses livrinhos aqui, ó. Reuniões Espíritas Familiares, certo? E 2 livrinhos sobre as reuniões espíritas familiares, tá certo? Que eu recomendo vocês conhecerem, né? Porque aqui traz exatamente essa democratização da prática mediúnica, inclusive fora das casas espíritas. Então, na época de Kardec, existiam as sociedades espíritas, né? Não existia esse termo centro espírita, existiam sociedades espíritas, e existiam os grupos espíritas familiares, né? Os grupos espíritas familiares, eles não eram obrigados a se tornar
centros e sociedades espíritas. Muitos, inclusive, se mantiveram como grupos espíritas familiares. E Allan Kardec se correspondia com esses grupos espíritas familiares, assim como também ele se correspondia com as sociedades espíritas, né? De León, de Bordeaux, né? Então, ele fazia toda essa... Então, existia uma democratização. Vou descompartilhar aqui novamente. Agora eu vou voltar. Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, nessa obra, você vai perceber, né, nas obras de Kardec, você vai perceber também a democratização da mediunidade. Os médios não são mais uma casta exclusiva. No livro dos médios vai trazer o conceito que todos nós somos médios, né? Apesar que ele trabalha aqui nesse aspecto dos médios ostensivos. E ao longo das obras, você vai perceber que existe essa democratização também da prática da mediunidade. Ele faz uma análise detalhada de como funciona a mediunidade, ou seja, como a pessoa ela pode ser classificada como médium, né? Depois ela vai entrar, gradativamente ele vai trazer os tipos de médium, né? Vai ter um capítulo sobre médios especiais, onde ele vai dividir, né, esses médios de efeito físico, médios de efeito inteligente, né? E aí, gradativamente, ele vai entrar na formação dos médios. Então, na formação dos médios, aí que ele vai trazer algumas chaves que eu vou abordar com vocês daqui a pouco, tá certo? Então, ele vai fazer análise detalhada de como funciona a mediunidade. Vai trazer, por exemplo, a relevância, né, que a gente vai ver também, o anjo guardião desse processo, a relevância de você trabalhar a sua atmosfera fluídica para que você possa se conectar a determinados tipos de espíritos de uma forma mais consciente. Ele vai trabalhar também um outro ponto, que é apresentar diretrizes importantes para se garantir a segurança do exercício mediúnico. Como é que o médium não é enganado, né? Como é que o médium sabe realmente se aquele espírito que está se dizendo, tal espírito, é realmente o espírito? Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente pode analisar isso? Qual é a função do anjo guardião dentro desse processo? O anjo guardião tem um papel dentro do processo de interação com os espíritos do mundo espiritual. O que acontece se a gente não aciona isso? Se a gente não trabalha com o anjo guardião? O que acontece quando a gente não trabalha com a evocação? Então, tudo isso está nessa obra. Até aqui alguma pergunta, pessoas? Querem fazer alguma pergunta para eu poder seguir? Querem fazer alguma pergunta? Posso seguir? Perfeito, então vamos lá. Então, a segunda parte da obra, né, vai tratar exatamente dessa relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Então, essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual se dá através de médiums, né? Os espíritos se comunicam com o mundo corporal através dessas pessoas que trazem de forma ostensiva, evidente, a faculdade mediúnica. Lógico que também tem pessoas que não são tão ostensivas, a mediunidade não está tão patente, mas esses também podem se comunicar com o mundo espiritual. E aí ele vai trazer os dois tipos de manifestação, efeito físico e efeito inteligente. E aqui começa, aqui, ó, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, no capítulo Formação dos Médios, né, no item 203. E aí eu vou ler aqui, ó, para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium uma relação fluídica, ou seja, tem que existir a minha atmosfera fluídica, como médium, ela tem que estar, ela tem que se relacionar de forma afim com a atmosfera fluídica daquele espírito. Aí ele vai dizer que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então aqui ele está colocando que a nossa atmosfera fluídica ela tem que ser trabalhada. E como é que ela é trabalhada, né? A questão do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? Mas ela também é trabalhada se nós começamos a desenvolver um exercício em torno de um espírito. Aí aqui ele vai colocar, antes de se pensar em obter comunicação de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade para que se deva fazer apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, na obra,
escrita e publicada por Allan Kardec, o nosso desenvolvimento mediúnico, ele passa pelo nosso contato constante com o nosso anjo guardião, com uma evocação constante que nós fazemos no nosso dia a dia, para que esse espírito, que é um espírito superior, que está ligado a nós nessa reencarnação, e às vezes até em outras reencarnações também, ele possa nos ajudar a trabalhar essa atmosfera fluídica. Então, na prática mediúnica, de acordo com Allan Kardec, o anjo guardião tem um papel fundamental. E nós observamos que muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós não temos mais o hábito de nós mesmos pedimos o apoio do nosso anjo guardião. Nós não temos o hábito, muitas vezes, no nosso dia a dia, quando nós acordamos, de fazer a prece ao anjo guardião, de pedir a esse espírito que possa nos ajudar a poder, de alguma forma, contribuir com as nossas faculdades mediúnicas. Então, aqui ele coloca a relevância, e aqui ele vai continuar. Então, na 211, a formação dos médios e a importância do anjo guardião. Ele vai colocar aqui, por exemplo, o escolho que topa a maioria dos médios, principalmente, é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando não são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisa pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. E ponto este de tal forma capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as preocupações necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Aqui ele está colocando que muitas vezes, por nós não sermos bem preparados, não estarmos bem conscientes da prática da mediunidade, às vezes nós não utilizamos esse contato com o nosso anjo guardião. E aí, quando nós não trabalhamos esse contato com o nosso anjo guardião, que alguns chamam de guias espirituais, ou mentores espirituais, apesar que o anjo guardião é um espírito superior, né? A gente vai aprender isso na obra de Kardec. Os anjos guardiões sempre estão num nível acima daquela ordem de espírito que nós nos encontramos, né? Por exemplo, Allan Kardec era um espírito superior, provavelmente um bom espírito. O guia espiritual, ou o anjo guardião de Allan Kardec, era um espírito puro, né? E, no caso, era Jesus. A gente vai encontrar essa afirmativa, por exemplo, no livro Viagem Espírita, de 1862, onde Kardec faz uma alusão ao meu guia espiritual, ou espírito de verdade, né? Então sempre o anjo guardião está no nível acima, né, onde nós nos encontramos. Então, quando a gente exclui esse espírito dentro do nosso desenvolvimento mediúnico, nós podemos estar abrindo, digamos, a nossa mente, né, para espíritos inferiores que estão aí se vinculando, e muitas vezes são pseudo-sábios, espíritos mistificadores que se colocam como nossos guias espirituais, né? E para se desvincular deles dá trabalho, né? Não é, por isso que ele está dizendo, nem sempre será fácil desembaraçar-se deles. E aí, ele coloca aqui, né, como nós devemos fazer esse contato com o nosso anjo guardião, como também fazer esse contato com qualquer tipo de espíritos que nós podemos interagir na nossa prática mediúnica. Ele vai trazer aqui a evocação. A evocação é um elemento importante para que a gente possa ter, digamos, uma segurança daquilo que se manifesta por nós. Isso aqui dentro do modelo trabalhado por Allan Kardec. Aqui ele vai dizer, não há para esse fim nenhuma forma sacramental. Não existe fórmula sacramental. Quem quer que pretende indicar algum pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes, em outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-se escrever. Peço também ao meu anjo da guarda que se designe de me assistir e de afastar os maus espíritos. Logicamente que hoje nas práticas mediúnicas nós temos muitas reuniões mediúnicas que são mais assistencialistas, né? Ou seja, voltada a os espíritos desencarnados que estão sofrendo no mundo espiritual. Mas isso não impede, de maneira alguma, de quando você está lá pronto a interagir com o mundo espiritual, você fazer uma prece, pedir a Deus, pedir ao seu anjo guardião que possa lhe proteger, né? Na época de Kardec, as reuniões elas não tinham apenas o caráter assistencialista com relação aos espíritos. Na época de Kardec, as reuniões mediúnicas elas tinham ainda o caráter de sondar a realidade espiritual, de verificar como eram as leis do mundo espiritual.
Hoje, infelizmente, isso não está mais acontecendo, tá certo? Acabaram, de alguma forma, excluindo essa pesquisa, como se o espiritismo tivesse totalmente já elaborado, e não está, tá certo? O ideal é que se juntasse as duas coisas, né? Tivesse momentos dentro da prática mediúnica, onde você interagiria com o mundo espiritual, pedindo, rogando a Deus, rogando aos guias espirituais, aos anjos guardiões de cada médium, rogando os espíritos que presidem a casa, que eles possam trazer algumas informações sobre o mundo espiritual, trazer algumas informações, alguns direcionamentos morais para a reunião mediúnica. E também, através dessa evocação, você pedir a Deus que aqueles espíritos que estão sofrendo ali possam se comunicar, mas que eles estejam sempre, você esteja sempre sob a proteção do seu anjo guardião. Porque a gente tem que lembrar, meus amigos e amigas, que os espíritos, eles se atraem por afinidade. Então, se o grupo mediúnico não é um grupo onde os médios se preparam antes da reunião, se o grupo mediúnico não são pessoas contritas com Deus, que procuram realmente estar ali voltando-se à caridade, ao acolhimento de alguns espíritos que possam se manifestar, com certeza, se isso não acontecer, vão se criar abertura para espíritos inferiores que estão ali apenas para forjar uma realidade do mundo espiritual, para enganar, para mentir, para, inclusive, muitas vezes até, absorver os fluidos vitais dos médiuns, né? Então, muito importante nunca deixar de lado a evocação em nome de Deus, solicitar a proteção dos anjos guardiões. Isso está na obra de Kardec, tá certo? E aqui ele coloca mais, ó, no item 204 do capítulo Formação dos Médiuns, né? Coisa ainda mais importante a ser observado do que o modo de evocação são a calma e o recolhimento, junto ao desejo ardente e a firme vontade de conseguir-se o intuito. Então, a evocação não é feita de qualquer forma, a pessoa tem que buscar estar calma, recolhida, e ter o desejo ardente, realmente, de se permitir como uma espécie de mediador do mundo espiritual, né? Porque o médium, eu sempre trago essa analogia, o médium é o intérprete, né? Imagine você dentro de um grande salão, né, onde existe uma pessoa de um lado do salão, de um grande salão, e outra pessoa do outro lado do salão, né? Então, as duas pessoas começam a conversar, né? Então, só que o salão é muito grande, então você é o intérprete daquela pessoa que está falando, que vai passar a informação para outra. Só se o salão estiver muito cheio de pessoas, né? Pessoas curiosas, pessoas duvidosas, pessoas que não acreditam, fazendo barulho, o mediador vai ter mais dificuldade de passar uma mensagem que vem de um local para outro, tá certo? A mediunidade, de forma simplória, é mais ou menos isso. O médium, ele passa por isso. O médium está na reunião mediúnica captando a informação que vem do mundo espiritual, só que existem fatores dentro do ambiente, muitas vezes fatores silenciosos, que geram, digamos, com que a informação que é passada não seja interpretada pelo médium de uma forma muito clara, tá certo? E se o médium ele não faz uma evocação, pede a Deus, se ele não pede a proteção do anjo guardião para ajudar ele nesse processo de captar a informação, muitas vezes a informação vai vir deturpada, vai vir trucada, e ele não vai conseguir desempenhar o papel fundamental, que é o papel que ele está ali a desempenhar, tá certo? Então, aqui ele vai trazer os critérios de fazer a evocação. Aqui, no item 269, ele vai dizer como é importante a evocação, tá certo? Evocação essa que foi deixada de lado por causa de um mito, né, que se criou, talvez um mito até infeliz, que o telefone só se toca de lá para cá e não daqui para lá, tá certo? Isso não é espiritismo, pessoal, isso é a opinião de alguém, ou de um espírito, ou de um médium, mas isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita está aqui nas obras, tá certo? E aqui no 269 você observa como é que conta essa ideia, né? Os espíritos podem se comunicar-se espontaneamente, ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensa algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Funda-se em que, chamando determinado espírito, não pode ter a certeza de ser ele que se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, do seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco.
Aí Kardec diz, ó, em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão é comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Então, observe bem. Aqui, ele está falando que muitos se abstêm, né? Se abstêm de acreditar na evocação, achar que a evocação, certo? Ela não garante que um espírito tal possa se manifestar. Realmente, não existe, digamos, necessariamente a obrigatoriedade que um espírito que você evoque se comunique, né? Mas você tem que lembrar que na evocação aqui, Kardec orienta, os espíritos orientam, mesmo você pedir a Deus, se for possível, que aquele espírito se manifeste. Mas caso ele não se manifeste, como você pediu a Deus que o espírito se manifeste, quem vai se manifestar provavelmente vai ser um espírito, né, que está ali sob a regência dos espíritos da reunião, que vai trazer uma palavra útil, uma palavra importante para aquele esclarecimento. Quando você não faz uma evocação, quando você não que se direciona para essa prática, você abre margem a qualquer espírito que está dentro da reunião se manifestar. E muitas vezes são espíritos que vão mistificar, vão atrapalhar. Então, a evocação para Kardec ela é fundamental, porque você pede a Deus, pede aos espíritos superiores que algum espírito possa se manifestar com um fim útil, e não deixa aberto para que qualquer um se manifeste, tá certo? Porque muitos podem se manifestar se passando por alguém que não é, tá certo? Numa assembleia, não dá a palavra a ninguém, é deixar-se livre a toda a gente a saber-se que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamá-lo pelo nosso desejo, vamos assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Então, quando a gente chama, realmente, a gente cria uma barreira aos espíritos intrusos. Quando a gente chama sobre a tutela de Deus, sobre a tutela dos nossos anjos guardiões. Se uma chamada direta, um espírito de nenhum motivo, terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar, tá certo? Então, aqui mostra uma diferença, né, da prática mediúnica ligada ao trabalho de Allan Kardec, com muitas vezes o que não está acontecendo dentro das nossas casas espíritas, tá certo? Aí eu trago isso para vocês refletirem, né? Logicamente, a ideia aqui não é pregar destruição de nada, é simplesmente refletir do que está na obra e tentar, digamos, adequar aquilo que já acontece dentro dessas reuniões mediúnicas que é desenvolvido por cada um de vocês. Tanto é que aqui ele fala, ó, cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma das delas. Então, Kardec não é contra o ditado direto dos espíritos, a espontaneidade da comunicação dos espíritos, ele não é contra. Contanto que a ambientação, a preparação, a evocação perante Deus seja feita, tá certo? Mas, se isso for feito, não é problema também a manifestação espontânea. É problema quando você não cria toda uma preparação adequada, o médium não se prepara, o grupo não se prepara, e aí quem vai se manifestar são os espíritos afins daqueles que não se prepararam. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou seja, ou não seja capaz de fazer no sentido desejado. Então, quando você faz a evocação, pede a Deus, pede aos espíritos superiores que estão ali protegendo a reunião, mesmo que esse espírito que você evocou não se manifeste, virá um espírito, trará uma mensagem importante para aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Mas aí Kardec traz um outro elemento importante, além da evocação, dentro da prática mediúnica que ele propõe. A importância do exame das informações que vêm pelo mundo espiritual. Nesse mesmo item, Kardec fala sobre, os espíritos falam a Kardec sobre o exame escrupuloso que temos aconselhado, aliás, uma garantia contra as comunicações más, né?
Então, muitas vezes, os espíritos trazem informações e nós não passamos pela peneira do exame, tá certo? A gente tem que examinar essas informações. Muito interessante perceber que, quando isso acontecia na época de Kardec, não era só ele que examinava. Todo mundo que estava na reunião ali, muitas vezes, médiums, primeiro o médium fazia o exame, outros médicos também faziam o exame daquela comunicação, então se fazia um exame coletivo. E Allan Kardec, logicamente, fazia o exame final, né? Mas, então, assim, o exame é fundamental. Seja o exame de algo escrito através da psicografia, seja o exame da linguagem, da fala, do pensamento que está sendo trazido, tá certo? E aí, é uma garantia séria para que aquela informação seja mais fidedigna. Aqui eu trago um exemplo da Revista Espírita de 1863, de maio. O artigo se chama Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. Então, naquela época, né, 63, já existia a Sociedade Espírita de Paris, né, já existia o Livro dos Espíritos, já existia o Livro dos Médios, Guia dos Médios Evocadores, já existia o livro Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos, já existia a Revista Espírita de 1858 até 1863. Em maio, ele lança esse artigo para ele falar a respeito das comunicações que enviavam para ele. Então, muitos núcleos espíritas familiares, né, e algumas sociedades espíritas que já existiam, constantemente mandavam informações para que ele pudesse publicar nas revistas espíritas, e quando ele achava viável, ele transformava aquelas informações e colocava nas próximas obras que ele iria publicar. E aqui ele faz uma reflexão interessante, traz um ensinamento interessante sobre o exame em torno dessas comunicações. Ele coloca aqui, muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, seja para garantir nossa opinião, certo? E o nosso julgamento sobre suas tendências, seja de parte de alguns na esperança de as ver publicadas na revista. Todas nos foram remetidas com a faculdade de dispormos dela como melhor entendêssemos para o bem da causa. Fizemos o exame e classificação, e não fiquem admirados da impossibilidade de publicá-las todas, quando souberem que além das já publicadas. Aí ele vai dizer aqui, há mais de 3.600 que por si sós teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar com um certo número de manuscritos mais ou menos volumosos, dos quais falamos adiante. Eu vi agora que eu cortei o texto, certo? Tem uma outra parte. O que ele vai dizer aqui, mais ou menos, é o seguinte, de 3.600 que foram enviados, 300 ele considerou como, deixa eu colocar aqui um outro slide aqui que eu tenho, vou mostrar esse tamanho aqui para vocês. Deixa eu só sair. Quero mostrar, acabei cortando. Vi agora. Saiu do compartilhamento, Carol? Sim, saiu. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, gerais. Só um minutinho. Eu não estou achando aqui, só achei aqui. Pronto, aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, aplicamos esse princípio de ecletismo às comunicações que não são enviadas. Diremos que sobre 3.600 a mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de um mérito
inconteste. Então, você vai ver aqui que Kardec era extremamente criteriológico com relação às mensagens que vinham no mundo espiritual. Ele analisava, de 3.600 mensagens que chegou para ele, ele considerou 3.000 boas. Mas desses 3.000, apenas 300 estavam, digamos assim, mais adequadas a publicar. Só que dessas 300, ele só publicou o quê? 100, né? Então, observe a criteriologia que ele tinha com relação à publicação, né? Então, hoje, por exemplo, nós vivemos um momento onde médios recebem informação do mundo espiritual e publica a coisa, né, a rodo, sem nenhum tipo de criteriologia, tá certo? Sem nenhum tipo de criteriologia. Existe um capítulo no livro dos médios, Guia dos Médios Evocadores, que é o capítulo Dissertações Espíritas, né? Você vai ver lá Kardec fazendo análise de cada mensagem que vinha do mundo espiritual. É um exemplo, ele traz um exemplo, ele traz exemplos para nós como se deve fazer, por exemplo, uma análise criteriológica das mensagens, né? Como ele traz também nas revistas espíritas vários exemplos, ele fazendo evocação, né? Como nós devemos evocar. Existe o capítulo evocação, né? Onde lá são trazidas as diretrizes para se fazer uma evocação, mas sempre em nome de Deus, né? Pedindo a proteção dos espíritos superiores. Querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Quer dar para ter o intervalo, Carol? Como é que vai ser o intervalo? Só para me lembrar. Pode terminar a exposição, professor. Aí, só se alguém quiser perguntar agora. Não, então vamos lá. E aí, nós vamos encontrar, vou compartilhar isso também, analisando as informações das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, as seguintes características com relação às mensagens, tá certo? Quando você pega as obras de Kardec, estuda essas obras, você vai ver que as mensagens, elas apresentam certas características, né, que Kardec considera como mensagens espíritas, verdadeiramente. Primeiro, os espíritos que trazem mensagens espíritas, geralmente eles trazem, em primeiro plano, o quê? Orientações morais, ensinamentos morais, né? Ensinamentos que vão nos ajudar a nos tornarmos homens e mulheres de bem, né? Ensinamentos que nos propõem a vivência das virtudes, né? Que nos propõem o autoconhecimento, que nos propõem ser caridosos, né? Ser fraternos, ter compaixão, ter empatia. E esses ensinamentos se caracterizam como mensagens espíritas, né? Então, as mensagens espirituais que Kardec considerava dentro das obras. Espíritos que trazem informações sobre ciência, né, geralmente Kardec olhava isso com muita cautela, certo? Informações sobre a ciência, do mundo espiritual, são detalhes científicos do mundo espiritual, Kardec olhava com muita cautela isso, tá certo? Porque o Espiritismo é uma revelação divina e humana, né? É divino porque vem de Deus e pelos espíritos superiores que trazem essa doutrina maravilhosa à Terra. Mas é uma revelação humana, por quê? Porque o homem, ele tem que produzir ciência, ele tem que produzir o conhecimento, né? Para poder realmente interpretar essas informações que vêm do mundo espiritual. Quando o mundo espiritual traz uma ciência, né? Você tem que ter bastante cautela, né? E Kardec, quando o espírito trazia informação sobre o mundo, sobre o olhar científico sobre algo, ele submetia essa informação ao crivo do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que está lá na introdução do Evangelho do Segundo Espiritismo. Tem que existir concordância dessa informação ministrada por um espírito com outros espíritos e convergência, né? Concordância, os médios recebem essas informações por diversos médios recebem essas informações por vários espíritos, médios de preferência que não se conheçam, e tem que ter uma convergência, ou seja, tem que ter uma lógica, tem que ter um fundamento, né? Agora, quando o espírito fala algo do mundo espiritual, a ciência do mundo espiritual, e só ele fala, então isso é informação hipotética, tá certo? Hipotética. Então, Kardec não considerava essas informações trazidas sobre o conhecimento científico, sobre o conhecimento filosófico do mundo espiritual, como necessariamente conhecimento espírita, né? Então, hoje nós temos aí várias obras psicografadas trazendo informações mais cabeludas aí sobre
conhecimento científico, né? E o conhecimento científico, pessoal, quem é da ciência sabe que a coisa não é produzida pelo acaso, né? A ciência, o conhecimento só é dito científico quando ele é desenvolvido com método científico, quando ele passa por um rigor científico de análise, tá certo? Kardec fazia muito isso com as informações que vinham no mundo espiritual. Ele não colocava qualquer coisa como sendo espiritismo, né? E hoje nós vivemos um momento onde não existe mais essa criteriologia. Tudo que vem no mundo espiritual a gente aceita, só porque vem dos espíritos. E não é bem isso. Foi aquela fala introdutória que eu coloquei, né? Temos que aprender a separar a informação que vem dos espíritos da doutrina espírita. Tem informação que vem dos espíritos que são doutrina espírita, principalmente essas informações que trazem conhecimentos morais. Mas informações que trazem detalhes, informações sobre o além, nós temos que passar pela peneira criteriológica, como Kardec fazia. Kardec recebia muitas mensagens de espírito narrando a realidade do mundo espiritual, como é que era isso, aquilo, outro, né? Só que ele tinha, né, a criteriologia. Se você pegar o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos ter várias mensagens do mundo espiritual, falando de como os espíritos se sentiam, como é que era o mundo espiritual, qual era a sensação que eles tinham. Observe o critério de análise que Kardec fazia sobre essas mensagens. Então, isso não é novo. As informações que vêm no mundo espiritual não é uma coisa nova, que surge com Chico Xavier, com outros médiuns no Brasil. Isso já existia na época de Kardec, só que Kardec trabalhava com criteriologia. Coisa essa que nós perdemos ao longo do caminho, né? Que precisamos resgatar isso. A linguagem de um espírito elevado deve ser simples e clara. Então, o espírito elevado ele não é prolixo. Ele não é circular, ele fala uma coisa e fica falando várias vezes, não sai do canto, não traz um argumento consolidado, né? O espírito evoluído, ele é objetivo, ele é preciso, ele é sucinto, né? O espírito perfeito, como eu, como vocês, provavelmente vai trazer todo um cenário de que muitas coisas são desnecessárias, né? São muitas vezes informações que partem da nossa percepção limitada ainda. Então, mensagens confusas ou cheias de jargões são suspeitas, né? Então, Kardec olhava muito isso dentro das obras, né? As mensagens que vinham, ele olhava essas mensagens com muito critério, esses jargões, cheios de mensagens truncadas, né? E aí, ele coloca também, deixa eu compartilhar aqui, vocês estão vendo, vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver aqui o slide, por favor? Sim, tudo ok, professor. Então, um outro cuidado, né? Então, observe, a gente falou aqui, né? A gente falou na prática mediúnica, a gente falou da formação dos médios, ou seja, os médios eles têm que buscar se formar com auxílio do anjo da guarda, né? Desenvolvendo a sua atmosfera fluídica, tornando essa atmosfera fluídica que ela adquire uma amplitude para interagir com vários tipos de espírito. Essa atmosfera fluídica ela é desenvolvida não só pelo contato com a da guarda, mas também através do seu trabalho interno, né? Desenvolvimento dos pensamentos positivos, dos sentimentos positivos. Mas dentro da prática, Kardec também fala, além do anjo guardião, de nós começarmos a nos comunicar com espíritos que nós amamos, que nós temos um vínculo afetivo positivo, né? Então, essa evocação, ela não acontece só dentro da casa espírita. Essa evocação acontece no nosso dia a dia, nos momentos que nós estamos em silêncio, né, meditando, orando, né? Então a gente pode fazer essas evocações. Como eu falei, na prática mediúnica proposta por Allan Kardec, não existe essa ideia de que a prática mediúnica só se desenvolve dentro da casa espírita, certo? Isso não está presente dentro da obra de Kardec. Não que dentro da casa espírita não seja um ambiente bem positivo para se desenvolver, mas isso não proíbe as pessoas a fazerem um trabalho de prática mediúnica fora da casa espírita, contanto que você tenha toda uma preparação adequada, né? Tipo, se você vai desenvolver sua mediunidade sozinho, você realmente fazer sua prece, você ter realmente o desejo sincero de se conectar com o mundo espiritual, de você saber fazer a evocação ao seu anjo guardião, de você começar a psicografar, né, pedindo, digamos, o apoio do seu anjo guardião. Então, tem todo um processo que Kardec recomenda na prática mediúnica que muitas vezes não está mais na prática do dia a dia. Nas casas espíritas não acontece mais isso.
E ele faz isso, mostra isso dentro da obra, tá certo? Basta você estudar as obras de Kardec, você vai ver isso claramente. Depois nós falamos da evocação, que a evocação é feita não de qualquer forma, mas existe, né, o pedido a Deus, pedido a proteção dos bons espíritos. Mostramos também aqui que a evocação, ela é importante, porque se a gente deixar aberto, vem qualquer um e se passa por determinados espíritos enganadores. São espíritos enganadores que vão trazer informações equivocadas, certo? Então, a evocação é importante dentro da obra de Kardec. E aí, falamos da análise criteriológica dessas informações, né? Ou seja, fazer a análise daquilo que vem. Essa análise parte da análise das ideias, do que está sendo proposta, parte também da análise da própria linguagem dos espíritos, porque aí a gente vai encontrar o quê? A gente vai reconhecer a identidade do espírito, a natureza desse espírito. Por exemplo, eu sou médium ostensivo. Muitas vezes, quando eu estou num processo de prática mediúnica, eu consigo sentir a própria natureza do espírito pela impressão que esse espírito passa, a impressão fluídica que esse espírito passa para mim. Se é um desconforto, se é uma agonia, se é um sentimento de felicidade, se é um sentimento de paz. Então, eu, como médium, observo a sensação fluídica que chega a mim. Logicamente, se eu me preparo fluidicamente, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das preces que eu faço no meu dia a dia, antes do trabalho mediúnico, né, o meu potencial de percepção desse espírito que se aproxima de mim é muito mais ampliado, tá certo? Agora, se eu não me preparo, muitas vezes eu posso ser enganado. Se eu não fazer a evocação, se eu não pedir a proteção espiritual, eu posso ser muitas vezes enganado. E ser enganado, pessoal, não é uma coisa difícil, não, tá certo? Geralmente, quem desenvolve mediunidade, em algum momento vai ser enganado, ou já foi enganado, tá certo? A gente vai ver aqui, daqui a pouco, Kardec colocando que não existe médium infalível, né? Não existe médium infalível. Então, eu vou parar por aqui, nesse momento aqui, para que a gente possa, certo? Ter um intervalozinho para depois eu começar novamente. Pode ser, Carol? Sim, claro. Bastante conteúdo, né? Bastante coisa para a gente discutir. Sim, sem dúvida. Acho que é por isso que as pessoas estão meio quietinhas, estão processando ainda. Porque é um modelo, né? Está na obra de Kardec, muitas vezes que a gente não conhece, né? Ou não conhece, ou nunca entrou mais à frente, né? Mas uma perspectiva diferente, né? A ideia é que a gente reflita, né? Que a gente possa refletir, né? E tirar o que é bom, né? Não estou aqui de maneira alguma criticando o trabalho que é feito. Sei que o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, é feito com todo carinho. É no sentido de tentar trazer uma contribuição para que vocês possam olhar o que a gente pode utilizar disso, né? Será que isso está escrito mesmo? Vou na obra, vou estudar isso, né? É melhor que ficar, digamos, alienado, né? Não perceber que isso está presente, tá certo? Então, essa a ideia, não é de maneira alguma destruir nada que é feito, né? Até porque quem sou eu para destruir, né? Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para, de alguma forma, contribuir com vocês, nesse sentido sempre, tá certo? Mas eu estou aberto aqui a alguma pergunta também, nesse momento, se quiserem fazer perguntas. Eu dei uma parada exatamente porque é muito conteúdo, né? E eu estou tentando afunilar, né? Estou tentando afunilar. Ô, Cécio, nós estamos notando, Ana, que 2 dias é pouco, hein, Ana? Né? Realmente, é muito conteúdo, realmente, e você fica refletindo, internamente você começa a fazer um monte de perguntas e fala, puxa vida, e o conteúdo está saindo, é interessante. Eu não queria fazer nenhuma pergunta, mas fazer uma colocação. Sim. Que eu fiquei muito feliz, muito contente quando o Césio traz, porque muitos espíritas pensam que a doutrina espírita é o Pentateuco kardeciano, e o Césio veio trazer para nós 22 obras, ou um pouquinho, 23, 24, de acordo com o critério de cada um, que faz parte da doutrina espírita. E algo que a Ana sabe, viu, Césio, que eu sou muito fã do Kardec, da doutrina espírita, mas eu sou muito fã das revistas espíritas. Eu faço das revistas espíritas uma consulta, realmente todo o trabalho que eu vá fazer, independente de qual tipo de assunto, eu busco muito conhecimento da doutrina espírita. E você reforçando esse conhecimento, eu fico muito feliz porque você está trazendo uma informação muito importante para todos nós. É algo que eu tinha sempre comigo, da importância
de todas as obras, a doutrina, mas a revista espírita me traz um conhecimento, não só para mim, mas quem vai estudar, e uma coisa que você falou que eu acho muito importante, eu e a Ana sempre comentamos, uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. Então isso é muito importante, eu fiquei muito feliz você trazendo todo esse conhecimento e dando ênfase nas 22, 23 obras na Revista Espírita. Isso foi muito interessante. Fico feliz. É porque é cultural, pessoal. A gente tem que perceber um pouco da história do espiritismo no Brasil. Para vocês terem noção, as revistas espíritas, elas foram traduzidas para o português na década de 70. Na década de 70. Quase 100 anos se passou sem que essas obras foram sim traduzidas para o português. Talvez, daí, essa cultura do Pentateuco, das 5 obras fundamentais, obras básicas, né? Kardec nunca falou de 5 obras como básicas, ele fala de 22 obras como fundamentais, e grande parte dessas 22 obras que ele considera como fundamentais são as revistas espíritas, tá certo? Eu mostrei, acho que eu mostrei para vocês, mostrei no slide, eu coloquei lá o destaque que Kardec dá à revista espírita. Tem muitas coisas que estão dentro da revista espírita que não estão nos 5 livros. Tem muitos elementos que estão na revista espírita, que são elementos complementares, né, para entender aquilo que está nos 5 livros, né? Existem alguns volumes da revista espírita, alguns fascículos, Kardec colocava assim, resposta aos leitores, né? Era um item lá, um artigo chamado Resposta aos Leitores. O que é que acontecia? As pessoas liam as obras que já estavam sendo publicadas de Kardec e, às vezes, notavam ali ainda uma lacuna, ficava faltando alguma coisa. Aí, o que eles faziam? Mandavam para Kardec, para a Revista Espírita, para Kardec responder na Revista Espírita. Então, por exemplo, um conceito não ficou claro lá nos 5 livros. Onde é que Kardec aprofundava esse conceito? Lá na Revista Espírita. Então, muito importante conhecer a Revista Espírita, para que a gente possa ter uma boa base doutrinária. Eu falo por mim, né? Eu passei 16 anos da minha vida sem estudar as revistas espíritas. Dentro da doutrina espírita. Foram 16 anos dentro da doutrina espírita sem estudar as revistas espíritas. Depois que eu comecei a estudar, né? Hoje eu estou com 35 anos de espiritismo. Então, durante 20 anos eu venho estudando constantemente essas obras, né? E constantemente eu venho aprendendo, né? Constantemente, porque é uma obra profunda, não é básico, né? Como o pessoal fala, básico. É muito profundo as obras de Kardec, tá certo? E falo isso como cientista, uma pessoa que estuda ciência, tá certo? É uma obra profunda, é uma obra que merece realmente a gente mergulhar. Isso não é um ortodoxismo, isso não é... Né? Eu sou a favor de vocês estudarem outras obras, eu não sou contra de maneira alguma. Acho que é importante a gente estudar, e Kardec fala isso também. Você pega lá esse livro, né? Vocabulário, catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, você pega a introdução, Kardec vai dizer isso. Muito importante o espírito estudar de tudo. Porém, ele tem que conhecer as obras fundamentais, porque se ele não conhecer as obras fundamentais, ele pode estar confundindo o espiritismo com a opinião dos espíritos, ele pode estar confundindo o espiritismo com outra doutrina espiritualista, porque existem várias doutrinas espiritualistas. Ele pode estar confundindo a doutrina espírita, o corpo teórico da doutrina espírita, tá certo? Existe algo muito bem caracterizado, muito bem estruturado. Você observa o Livro dos Médiuns, olha a estrutura, né? Lógica. Você pega a ordem didática do Livro dos Espíritos, a ordem didática do Evangelho segundo o Espírito, tem tudo uma estrutura didática, é tudo bem estruturado. E quando a gente não conhece isso, a gente começa a pegar um pensamento de um espírito e coloca como doutrina espírita. Não é maldade, pessoal, eu sei que isso não é maldade, isso aconteceu comigo também. Às vezes eu pegava uma coisa e achava que era espiritismo, né? Por exemplo, uma vez eu fui estudar um grande pensador, um pouco posterior a Kardec, foi Charles Richer, né? Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel e tal. Fui estudar a questão do ectoplasma, tá certo? Se você estudar o ectoplasma de acordo com Charles Richer, não é a mesma coisa do fluido vital, não, tá certo? É uma outra coisa, tá certo? É uma outra coisa. Fluido vital, né? Por exemplo, é algo ainda quintessenciado, é uma coisa quintessenciada. O ectoplasma, que ele considera, é uma coisa materializável, tanto é que ele estudou lá, né, o William Crookes depois vai estudar a questão da materialização. Então, quando o fluido vital ele se torna materializável, ele vira um ectoplasma, uma coisa densa. Mas Kardec não fala dessa densificação do fluido vital, tá certo? Então, existem diferenças, né? Ah, mas não tem sentido o ectoplasma? Não, tem sentido o ectoplasma do Charles Richer, só que
ele coloca num estágio diferente do fluido vital, tá certo? Então, essas peculiaridades você só vai conseguir perceber quando você estuda a obra de Kardec. E aí você vai ter condição de perceber as diferenças. Vou dar um outro exemplo, né? Você tem um livro, uma obra, né, psicografado pelo Chico Xavier, não me lembro agora, não sei se é Libertação ou é Missionário da Luz, eu me lembro que eu li esse livro, e lá o espírito está no enredo lá, e aí vai falar do fluido vital, né? E aí fala que no mundo espiritual existe o fluido vital, né? E aí na obra, escrita e publicada por Allan Kardec, em especial o Livro dos Médiuns, o espírito Erasto vai dizer que o fluido vital é apanágio exclusivo dos encarnados. Como é que um espírito desencarnado tem um fluido vital se foi colocado por um espírito superior? Porque Erasto não era qualquer espírito, pessoal. Erasto era um espírito superior, tá certo? Que dizia que o fluido vital era característico de espíritos encarnados. Então, no mundo espiritual não existe espírito. Ah, não, mas vamos considerar que exista. Qual é o outro espírito que fala sobre isso? Que diz que espírito vital, o fluido vital existe num plano espiritual. Qual é o outro que fala? Vamos ver, vamos analisar. Vamos fazer o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. A gente não vai encontrar. Se a gente encontrar 2 ou 3, né, e obras muito próximas, assim, mesmo difícil, certo? Então, quando a gente começa a conhecer essas obras, a gente começa a ter uma criteriologia. Digo, isso não significa que você deve falar mal do espírito ou falar mal do médium. Jamais. Isso não é papel do espírito, a gente ficar falando mal do médium, que o médium é mistificador, que o espírito... Não. Simplesmente você olha aquilo ali e coloca ali como uma hipótese, né? Que não é doutrina espírita. Pode até um dia se tornar, contanto que tem os critérios. Então, é nesse sentido. A revista espírita é fundamental, pessoal. É muito importante a gente estudar. Ô, Ana, tô vendo, acho que a Sil pediu a palavra. Desculpa, Pode Sil, falar, não vi, viu? Sil. Imagina. Desculpa, amigo. Tá sem áudio, né? Sil, sobe o seu microfone só. Desculpa. Então, a respeito do telefone tocar de lá para cá ou daqui para lá, aconteceu uma situação no meu grupo que eu fiz esse comentário, porque na sua primeira palestra, a partir de 53 minutos, você faz esse tipo de comentário. E eu coloquei isso no grupo. Me disseram que não, que só acontecia esse tipo de invocação na época de Kardec. Então, isso para mim é confuso. E eu gostaria, porque eu quero enviar depois essa palestra às pessoas do meu grupo, que você pudesse explicar isso novamente, por favor. Foi o que eu recomendo que a pessoa leia exatamente o primeiro item do capítulo Evocação do Livro dos Médiuns, tá certo? Tá. Onde Kardec ele traz um argumento claro, né? Quando você não evoca, você deixa aberto para que qualquer um se comunique, certo? Quem vai garantir que aquele espírito, quem vai garantir que aquele espírito, ou o espírito que você deseja, realmente vai se comunicar? Você deixou aberto, né? Quando eu abro digamos, ele coloca lá, diz claramente. Então, assim, eu recomendo, sim, melhor que eu falar, é que você coloque lá o texto, né, que está no Livro dos Médiuns, para que a pessoa possa refletir. Ah, isso é da época de Kardec, quem foi que falou que isso é ultrapassado? Se falou que é ultrapassado, tem que justificar, né, tem que fundamentar porque é que Kardec fundamenta porque não é, porque que é importante fazer a evocação. Ah, não, porque fulano disse que é argumento de autoridade. Em doutrina espírita não pode existir argumento de autoridade, né? O que é um argumento de autoridade? Você cria uma autoridade de alguém que falou e a partir dali isso é inquestionável. Você tem que trazer uma justificativa, né? Um argumento válido, né? Isso é ciência. Ciência é assim. Se o Césio fala uma coisa, eu tenho que justificar, se eu afirmei, eu tenho que justificar e tenho que concluir, né? Isso é um argumento. Então, recomendo a você que traga para as pessoas esse item lá, onde o próprio Kardec responde, não é o César que responde. Está lá, na própria obra, o capítulo Evocação, primeiro item do capítulo Evocação, onde Kardec traz essa resposta, tá certo? Isso que eu poderia dizer para você. Não é uma questão de crença, é porque existe uma lógica, ele está explicando lá por que tem que se evocar.
Como eu coloquei depois, isso não invalida também os ditados espontâneos, onde os espíritos se comunicam, tá certo? Mas para que o espírito se comunique verdadeiramente, tem que criar uma atmosfera positiva para que realmente aquele espírito, ele realmente esteja se comunicando verdadeiramente. Não é deixar aberto, tá certo? Entendo que isso, minha amiga, é uma questão cultural do movimento espírita brasileiro. Né? Isso é uma questão cultural. As pessoas, talvez por não ter estudado bem, devidamente, as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, começaram a absorver crenças, né, que são limitantes, são crenças limitantes. Né? Então, eu acredito que nós somos espíritos, somos inteligentes, pessoas inteligentes, a gente tem que buscar estudar para quebrar essas crenças, certo? E friso, não é porque a gente tem um entendimento diferente dessas crenças que a gente está falando mal de alguém, não é isso. É simplesmente quebrar a crença. Né? Se afirmam, tem que ter uma justificativa. Eu nunca encontrei uma justificativa válida, por exemplo, porque isso é passado. Não é passado, tá certo, pessoal? Isso é uma coisa muito... É ciência, a ciência espírita. São conhecimentos, né, norteadores da prática espírita, tá certo? Isso não é um conhecimento qualquer, é norteador da prática mediúnica dentro do espiritismo. Certo? Mas é isso, só que eu poderia dizer para você isso, tá bom? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Gostaria de fazer pergunta? E aí, minha amiga, você quer dar um intervalozinho para a gente... Você quer continuar a exposição? Sim, poderia. Podemos continuar, então. Então, a gente vai parar, a gente vai entrar exatamente nesse ponto que a gente estava conversando aqui agora, né? Que é... Deixa eu colocar aqui. Então, fica evidente dentro da obra escrita e publicada por Allan Kardec, que Kardec e os espíritos superiores fazem uma diferenciação muito grande entre a chamada mediunidade sacralizada, né? Logicamente, essa expressão mediunidade sacralizada você não vai encontrar na obra, né? É uma expressão que eu coloquei aqui. O que é a mediunidade sacralizada? O que são médios sacralizados? São médios inquestionáveis, né? São aqueles médios que recebem a informação do mundo espiritual e você não questiona aquela informação que vem no mundo espiritual por aquele médium. Você coloca o médium, né, num patamar mitológico, né, como se fosse alguém infalível, né, alguém que... E é importante a gente entender, né, que a mediunidade, ela acontece, o fenômeno mediúnico acontece, principalmente dentro de grupos mediúnicos, existem vários elementos de influência sobre aquela manifestação que está sendo manifestada ali, certo? Então, um espírito vem se comunicar por mim, né? Então, a minha atmosfera fluídica, que é regida pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, que foi desenvolvida ou não através do exercício contínuo da prática mediúnica, através da minha conexão com o meu anjo guardião, da minha conexão com meus espíritos familiares. Então, essa atmosfera fluídica, ela vai se conjugar com a atmosfera fluídica daquele espírito. Se existe o quê? Afinidade. Mas, fora isso, ainda existe o quê? As interferências, ou seja, as atmosferas fluídicas dos outros médiuns, né? O espaço, o ambiente também influencia, tudo isso vai influenciar exatamente nessa comunicação. Então, quando você sacraliza o médium, você está colocando que a comunicação ela é plena, é completa, certo? E você não analisa, muitas vezes, o nível de influência anímica que o médium tem sobre a comunicação. Você não analisa também, por exemplo, qual o nível de evolução espiritual que aquele espírito tem, né? Se realmente é aquele espírito que está se dizendo que é, né? Então, você não analisa as variáveis que estão dentro do processo mediúnico. Então, quando você sacraliza a mediunidade, você coloca o médium como alguém infalível. E o fenômeno mediúnico é sagrado. Assim, as informações que vêm do mundo espiritual, elas são inquestionáveis. E aí eu trago, Kardec não fazia assim. Kardec analisava tudo que vinha do mundo espiritual. Analisava como o médium se comunicava através da linguagem, através da escrita, analisava quem era o espírito, ele fazia perguntas, ele evocava o espírito, ele evocava, né, os espíritos que estavam regindo aquela reunião mediúnica, e
fazia perguntas, dialogava com os espíritos, existia o diálogo com os espíritos. Não existia apenas o monólogo do espírito passando a informação. Então, a mediunidade, ela era feita de forma, através de uma análise criterológica. O fenômeno mediúnico era feito de uma forma criterológica. As informações que vinham no mundo espiritual eram analisadas, não eram apenas manifestadas de forma aleatoriamente, tá certo? Então, isso é uma característica da obra escrita e publicada por Allan Kardec. E aí eu coloco aqui, deixa eu voltar aqui, Kardec pergunta no Livro dos Médiuns, né, no capítulo 20, item 226, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Então, existe um médium perfeito? Ele pergunta para o Espírito São Luís, se eu não me engano, o Espírito São Luís. E aí ele diz assim, perfeito, o Espírito diz, perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a Terra. Então aqui já está dizendo que não existe médium perfeito sobre a Terra. Se não fosse assim, não estaria nela. Então, o próprio Kardec não era um espírito perfeito. Ó. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros os bons médios. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. Ou melhor, é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Olha, observa aqui, ó. Então, o bom médium, mesmo ele simpatizando com os bons espíritos, ele tem sido enganado algumas vezes, menos vezes. Então, até um bom médium, ele é enganado pelos espíritos, tá certo? Então, isso aqui é importante, porque às vezes a gente olha assim para um espírito, um médium como Chico, como Divaldo, a gente acha que esses médios eles não podem ser enganados. Quem estuda a história deles vai perceber que eles foram evoluindo também. Eles sofreram perseguições espirituais, sofreram influências espirituais, muitas vezes de espíritos mistificadores e enganadores, né? E não é por isso que eles sejam pessoas ruins, são boas pessoas. Mas Kardec nos traz, dentro das obras, a criterologia, e qualquer mensagem que vem do mundo espiritual, ela tem que ser analisada. A gente não pode sacralizar os médios, a gente não pode sacralizar o fenômeno mediúnico, a gente tem que analisar as informações. E o melhor, né? Essas informações do mundo espiritual, os princípios e os fundamentos da doutrina espírita, elas já estão muito bem postas nessas 22 obras. Se nós estudarmos essas 22 obras, nós temos condição de analisar tudo que vem do mundo espiritual. E nem por isso desmerecer essas obras que muitos chamam de complementares, tá certo? A gente tem que ler essas obras sim, mas a gente tem que analisar essas obras. A gente não pode tomar essas obras necessariamente de forma completa como ensinamento espírita, sem antes analisar, tá certo? Kardec, os espíritos. E aí, para fechar, né, de forma sintética, a prática mediúnica segundo Allan Kardec. Eu coloco aqui 4 pontos, né, que a gente pode sintetizar essa prática mediúnica de acordo com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, em especial o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns Evocadores, que é o guia de médiuns e o guia para evocador. O primeiro ponto da prática mediúnica segundo Allan Kardec, que tem que ser analisado, né, que tem que ser verificado, é o quê? O desenvolvimento mediúnico. Então, na obra escrita e publicada por Allan Kardec, nós vamos ver que esse desenvolvimento mediúnico, ele parte da conexão com o anjo guardião, que é um espírito superior. Então, aqui já tem um ponto aqui que é importante vocês estudar, quem é o anjo guardião, quem são os anjos guardiões, o que caracteriza o anjo guardião. Tem muito material, tem no Livro dos Espíritos, tem na Revista Espírita, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até a prece ao anjo guardião no Evangelho segundo o Espiritismo, para você entender a importância do anjo guardião dentro do seu processo de desenvolvimento mediúnico. Também Kardec traz a conexão com os espíritos familiares. Quem são esses espíritos familiares? São pessoas que a gente tem um vínculo de amor. São pessoas que não vão nos enganar, são pessoas que têm carinho por cada um de nós. São espíritos que têm esse vínculo de relação com cada um de nós, um laço de afeto. Então, é importante nós começarmos o nosso desenvolvimento mediúnico interagindo também com esses espíritos. Você está dizendo, Césio, que a minha mãe, que eu amo muito, eu posso me comunicar com ela? De acordo com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, você não só pode, como deve, certo? Um sentimento sincero, pedindo a Deus, pedindo o apoio do seu anjo guardião, para que você comece a desenvolver o seu potencial mediúnico, a sua atmosfera fluídica. E aí vem outro ponto, o trabalho na atmosfera fluídica, porque um espírito desencarnado, ele vai se interagir com você, mediunicamente,
através da sua atmosfera fluídica. Ele tem um perispírito, que está revestido de um fluido espiritual, de uma atmosfera fluídica espiritual. Você está encarnado, você está vinculado a um corpo, mas o seu perispírito ele também está revestido de um fluido espiritual e de um fluido que tem um papel fundamental na regência do corpo físico, que é o fluido vital. Então, você tem que trabalhar essas atmosferas fluídicas que estão com você, através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, através dos seus comportamentos e hábitos, e através dessa conexão com o anjo guardião e com os espíritos familiares. Um outro ponto muito importante dentro do desenvolvimento mediúnico é a transformação moral, ou seja, a vivência das virtudes, a vivência da caridade, da fraternidade, da amorosidade, da compaixão, e também, fundamental, dentro do desenvolvimento mediúnico, é o estudo da teoria espírita, o estudo dos princípios e dos fundamentos da doutrina espírita que estão contidos dentro das 22 obras escritas e publicadas por Allan Kardec, que ele considera como fundamentais do espiritismo. Isso fica muito evidente, pessoal, no último capítulo do Livro dos Médiuns, se não me engano, no último parágrafo do último capítulo do Livro dos Médiuns, que é falando sobre dissertações espíritas, onde ele fala lá que a teoria espírita, ela antecede a prática. Ela precede a prática. Então, nós, para praticarmos bem, nós temos que ter um bom entendimento também da teoria espírita. Depois, dentro do processo da prática mediúnica, de acordo com Allan Kardec, Kardec trabalha com as evocações dos espíritos, tá? Espíritas aqui, evocação dos espíritos, tá certo? Se considera, sim, as comunicações espontâneas, mas as comunicações espontâneas, elas têm que ser realizadas dentro de uma condição de preparação ideal, ou seja, médios alinhados dentro da proposta da caridade, o ambiente limpo, pessoas ali com comunhão de pensamento e de sentimento, evocação dos anjos guardiões de cada médio, evocação dos espíritos que presidem aquela reunião, pedir a Deus a permissão, certo? Mas Kardec opta por trabalhar em primeiro plano com a evocação. Por isso que o livro dos médiuns é Guia dos Médiuns e Guia dos Evocadores. É um guia de orientação para a evocação. Então, falar que a evocação é uma coisa ultrapassada é você simplesmente querer rasgar o Livro dos Médiuns. É ser incoerente, tá certo? É estudar o que está no Livro dos Médiuns, tá certo? Análise das mensagens é um outro ponto fundamental dentro da prática mediúnica segundo com Allan Kardec, ou seja, não tomar toda a informação que vem do mundo espiritual como verdade, sem antes fazer análise da linguagem, análise do conteúdo. Hoje, no meio acadêmico, nós trabalhamos muito com análise de conteúdo, análise da linguagem, perceber o que está sendo transmitido. Existem espíritos que são enganadores, são mentirosos, são prolixos. Existem espíritos que sabem a necessidade psicológica dos médiuns, né? Fogem enredos, fogem o que a gente chamou de fake news, informações falsas, fogem um imaginário, cria um imaginário do mundo espiritual, certo? Cria toda uma imagem, o mundo espiritual é assim, assado, assim, né? E você não compara, você não analisa, você aceita aquilo ali como uma verdade, tá certo? Então, analisar o que está sendo colocado. Eu até falei isso na última aula, né? O mundo espiritual, você pode considerar, vamos colocar assim, como um grande jardim, repleto de rosas maravilhosas, frondosas, mas às vezes atrás de uma rosa existe uma serpente escondida, tá certo? Então, muito parecido com o que na filosofia grega, né? O mundo espiritual está cheio de sofistas, né? Sofistas, né? Pessoas que manipulavam o conhecimento, né? Para obter algum tipo de lucro, algum tipo de poder. A crença, meus amigos, é um poder, viu? A crença é uma forma de dominação. Então, assim, esses espíritos, eles colocam certos ensinamentos para te dominar através de um sistema de crença, faz com que você fique alienado da verdadeira espiritualidade. Então, análise das mensagens. O outro ponto também, que Kardec fala, é a estruturação das reuniões espíritas. Ou seja, como é que se estrutura uma reunião espírita? Existe um livrinho chamado Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, que é uma obra de Kardec, que tem lá um capítulo falando sobre reuniões espíritas, se eu não me engano, o último capítulo. E ele fala que uma reunião espírita ela só é realmente produtiva quando existe afinidade de propósitos e de pensamentos. E tem que ter a seriedade e o recolhimento daquelas pessoas. Então, esses 4 pontos aqui, eles constroem a prática mediúnica
de acordo com as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Então, eu paro a minha fala por aqui, tá certo? Se quiserem fazer alguma outra pergunta, mas é isso. E podemos marcar depois mais um bate-papo aqui para que a gente possa aprofundar mais essas questões, né? Eu tentei aqui resumir muito. Vamos fazer mais aulas especiais, sim, professor. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que vocês aí, de alguma forma, a ideia não é essa. É sempre no sentido, como todos aqui são adultos, né? De vocês refletirem, de vocês irem nas obras, né? E ver, né, o que é que está faltando, o que é que a gente poderia se aproximar mais disso. Se tem essas crenças, tentar entender por que falaram isso, né? De onde vem isso, né? Falar, todo mundo fala o que quer, né, pessoal? Fala o que quer, né? Então, tentar analisar, né? A gente não é criança, a gente está falando uma coisa séria, né? Espiritismo é uma coisa muito séria, né? Não é só para essa vida, é para as vidas também que vem pela frente. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui, professor. Só lembrando, se eu não me engano, no próximo domingo, né, eu vou ter uma live lá no Paradigma Espírita com um amigo tratando sobre evocações. A gente vai fazer um bate-papo específico sobre evocações, tá certo? Então, eu vou colocar vou passar para a Carol, para ela. Acho que vocês já estão seguindo o Paradigma, né? Então, o Paradigma é esse espaço para que a gente traz esses temas, né, que muitas vezes não são tratados dentro do movimento espírita, mas no sentido, não é de agredir ninguém, é no sentido de trazer um senso crítico, vamos analisar, né? Vamos ver como poderia ser. Mas é isso. Eu informo a vocês. Tá certo. Pode falar. Acho que levantou a mão, acho que foi a... Gláucia. Oi, Gláucia. Pode falar. Não, é só uma colocação. Primeiro, agradecer ao professor Césio, né, pela brilhante colocação nesses 2 dias. Assim, foram muito proveitosas, né, muito conhecimento, assim, a tua colocação nos fez, assim, nos levantou uma reflexão muito importante, sabe? E uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, eu penso assim, eu não sou médium ostensiva, já participei de reuniões mediúnicas só enquanto estudante, né, do último ano, tal, nunca frequentei uma reunião mediúnica. Mas é o seguinte, eu fico pensando assim, o médium, quando ele está, assim, há muitos anos participando de mesa mediúnica, né, de reuniões mediúnicas, eu fiquei pensando assim, é que nem dirigir por muito tempo. Você começa a não prestar atenção, mas só há 30 anos eu frequento uma mesa mediúnica, há 40 anos, e o médium fala aquilo com muito orgulho, sabe? Mas eu tenho um certo receio, porque muitas vezes nessa rotina, digamos assim, ele pode cometer erros, como você disse, médios infalíveis, né? Não existe médios infalíveis. Numa dessa, ele pode estar até achando que ele é o médium, né? E está passando informação falsa. Então, eu acho que toda casa espírita, no movimento espírita, deveria existir assim um fluxo contínuo de estudos para trazer de volta aquele médium como se ele fosse principiante, porque dificilmente um principiante no volante, ao dirigir, ele bate, porque ele é tão atencioso, ele é tão medroso no trânsito, né? Então eu fico pensando assim, que o médium iniciante, embora ele possa correr o risco de ser enganado, ele comete, às vezes, muito menos erro do que aquele de 30 e tantos anos de experiência mediúnica, porque ele cai numa rotina que ele começa a não prestar atenção mais. Era só essa colocação. A fala me levantou essa... Mas é isso mesmo. Eu acho que é normal, né? Assim, normal, nem sempre é natural, né? Mas, assim, é normal. As pessoas, nós geralmente somos assim, né? Nós, às vezes, nos apropriamos de um conhecimento e nos acomodamos nesse conhecimento, né? E perdemos o senso crítico, né? Começamos a ficar sem senso crítico, tá certo? Como você muito brilhantemente colocou, isso não é postura de espírita, certo? O espírita, ele não pode perder o seu senso crítico, né? O espírita,
ele tem que separar, né? O respeito, a admiração que ele tem por certos médiums, por certos trabalhadores, é muito natural, a gente cria afeto, né? Por essas pessoas, e às vezes são boas pessoas, fazem coisas bacanas, mas nem por isso nós devemos endeusar as pessoas, né? A gente deve colocar a pessoa no patamar, né, que ela não possa ter se equivocado em algum momento, né? E aí eu falo por mim, né? Entenda que a minha percepção é de um irmão, né, que está 36 anos estudando doutrina espírita, mas que está constantemente aprendendo, né? Principalmente com relação a mim mesmo, me autoconhecendo, né? Eu nunca li, depois que eu estudei as obras de Kardec, né, eu me aprofundei e continuo me aprofundando nessas obras, eu nunca encontrei uma obra complementar que não tivesse um erro doutrinário, certo? Nunca encontrei uma obra complementar que não tivesse algum erro doutrinário. Alguma coisa que está... Agora, isso significa que a obra tem que ser invalidada de maneira alguma, pessoal. Tem obras que têm pequenos erros, tem outras que têm maior, mas tem coisas muito bonitas, tem ensinamentos muito interessantes, tá certo? Tem obra, eu gosto mais de obras, como é que eu vejo que a obra está mais próxima, né? Quando são obras de teor moral, ensinamentos morais, né? Que nos levam a se tornarmos pessoas melhores, né? Mas mesmo assim você tem que olhar, né? Então, existe, como eu falei aqui, dentro do movimento espírita, muitas vezes um sistema de crença organizado, né? As pessoas criam um sistema de crença organizado e às vezes as pessoas ficam tão mergulhadas nesse sistema de crença organizado que as pessoas perdem um senso crítico, tá certo? Isso não é para acontecer, né? A gente tem que estar no movimento espírita, estudando as coisas do movimento espírita, mas com liberdade de analisar, de verificar, de questionar, né? De ter a liberdade de falar. Existem casas muito conservadores espíritos que se você falar uma coisa como essa aqui, você vai dizer que você está obsediado. Como eu já fui chamado de obsediado, eu digo, eu sou um cientista, eu sou uma pessoa da ciência. A ciência isso é muito normal, né? Se um cientista chega, se você procura uma pessoa da ciência e traz um conhecimento, ele vai perguntar para você quem foi que escreveu, o que é que ele já publicou, né? Certo? Qual é o fundamento, qual é a base teórica que ele está sustentando essa ideia? Qual foi o método que ele utilizou para chegar a esse conhecimento, né? É muito normal dentro da ciência. Do que eu já estudei de espiritismo, Kardec fazia assim com os espíritos, tá certo? Kardec ali analisava as informações que vinham do mundo espiritual. Ele não tomava a informação de um espírito ou de um médium como verdade, né? Absoluta, sem antes analisar, né? Por mais que esse médium fosse uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tivesse grandes contribuições dentro da sociedade espírito-parisiense, mas ele analisava, tá certo? Nós, muitas vezes, não fazemos isso, porque a gente tem a figura ali como um deus, ou um semideus, uma pessoa, e é um ser humano, uma pessoa que, né, sentia dor, sentia tristeza, que sabia gerenciar muitas vezes melhor que a gente as nossas emoções, mas era um espírito ainda imperfeito, um espírito ainda que estava evoluindo, né? E a gente tem que ter tolerância também com esses irmãos, não é porque ele errou que ele é uma pessoa ruim, né? Não é porque o espírito desencarnado traz a informação do mundo espiritual de acordo com o que ele percebe, que ele é um espírito necessariamente mistificador. Às vezes o espírito desencarnado ele traz uma informação do mundo espiritual, o mundo espiritual tem isso, tem aquilo outro, mas é o nível de condicionamento que ele está ainda ligado à matéria, às coisas materiais. Ele vê o mundo espiritual, e aí um outro ponto que a gente tem que estudar, pessoal, que é um ponto importante, são as sensações e as percepções dos espíritos. Se você estuda Kardec, você vai ver que os espíritos encarnados, as sensações e as percepções que eles têm no mundo espiritual, como ser desencarnado, não necessariamente é as mesmas sensações e percepções que nós encarnados temos, é diferente, né? Então as coisas mudam, do outro lado é diferente. Então eles têm uma percepção, às vezes, muito calcada ainda nos seus condicionamentos, quando é espírito imperfeito, né? Já um espírito evoluído, superior, ele já tem uma visão diferente do mundo espiritual. E aí você pega a informação do espírito perfeito e toma como verdade. O mundo espiritual é aquilo que o espírito está dizendo. Você está reduzindo o mundo espiritual à percepção de um espírito imperfeito. Kardec via isso. A obra traz várias e várias percepções. Então, assim, a gente tem que ter esse senso crítico, sabe, Glaucia? A gente tem que desenvolver o senso crítico, com respeito, de forma respeitosa com os outros, não disseminar cisões, brigas. Se a pessoa não acredita, deixa ela continuar com a crença dela. Mas, se você tem um senso crítico, você não vai seguir aqui, tá certo? Você vai olhar com respeito, mas é isso que eu poderia dizer.
Pessoal, mais alguma questão? Escreveram aqui, é porque eu não li, viu? Pessoal, estou sem óculos. Deixa eu ver aqui. Eu não li aqui, entendeu? A gente passa dos 40, né? Quem já passou dos 40 sabe a dificuldade da visão, né? Então eu já fiz 50, viu? Tô com 50 anos já. Pode falar, Angélica, pode falar. Fui eu que escrevi, mas era sobre o comentário da Gláucia, dessa questão da atenção, que vai, de repente, entra no automático, né? Essa comparação do carro, eu gostei, e aí eu lembrei de outras histórias minhas. Perfeito. Muito obrigada pela apresentação aí. Eu perdi o início, mas estou acompanhando à medida do possível. Obrigada. Obrigado. Vai Obrigado, ficar Angélica. gravado, Angélica. Tá gravado. Pessoal, mais alguma contribuição? O tempo passou tão rápido, já até passamos o nosso tempo, né, Zé? É verdade, Ana. Ele nem percebe o horário, nem percebe o horário passando. Passa voando, né? Passa voando. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos, a participação de todos, aqueles que aqui estão como convidados, né, que vieram né, que estão conhecendo o GES e querem participar, só entrar em contato conosco. O nosso grupo, a gente sempre se reúne às segundas-feiras, nesse mesmo horário, um pouquinho mais tarde, né, das 20h45 até as 22h15, é o nosso horário. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, por isso essas duas aulas especiais com o professor Césio Santiago, né, que escolhemos justamente esses temas tão relevantes, né, e que realmente, né, aquela boa aula, né, como até comentei com o professor, aquela que nos provoca mesmo, aquela que nos tira do centro, né, que não nos tira da área de conforto, da zona de conforto, né, e como mesmo o professor disse, não é uma aula assim que a gente quer confrontar ninguém, a gente sabe que o trabalho da Casa Espírita é um trabalho já de muitos anos, né, mas como Allan Kardec nos coloca, e como os espíritas que somos, né, devemos sempre estar refletindo, analisando as nossas práticas, né, não só exercitando ali a prática mediúnica na casa, mas também refletindo sobre aquilo que nós estamos atuando, seja como médium, seja como estudantes, né, eternos estudantes somos, né, o professor falou, tá quase 40 anos estudando, né, professor, mas a gente, né, vamos ser isso nessa vida só, né, imagine em outras vidas. Então, esse é o compromisso que todos nós aqui assumimos, certo? Então, esse é o nosso convite. A nossa metodologia de trabalho é mais ou menos essa que o professor colocou, né, para aqueles que não conhecem o nosso grupo. A gente vai apresentando os capítulos e discutindo, criando esse espaço de discussão. Então, deixo aqui o convite, né, em nome do grupo, né, falo também pelo José Alberto, que compartilha conosco, nós estamos na frente aqui do grupo, e todos estão convidados. Você também, professor, se você quiser, para participar do nosso grupo. O nosso grupo é aberto, nós temos pessoas até de outros países aqui também conosco, não só pertencentes à casa. Lembrando que, apesar do GES ser o primeiro grupo oficial, né, do Centro Espírita Nosso Lar, mas ele é mais abrangente, justamente pela modalidade online, a gente abre a todos, certo? Agradecer principalmente você, professor, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, sua dedicação, né, e a paciência aqui conosco, né, de passar todo o seu conhecimento, e deixamos também, em nome do nosso lar, né, deixamos aqui o nosso total agradecimento. Não sei se o José Roberto vai querer também falar alguma questão em nome do departamento, acho que a Thelma está aqui. A Thelma está? A Thelma está? Eu vi Thelma ela conectando, mas ela fez ela... talvez tenha saído, né, por algum motivo. Então, realmente, eu faço das minhas palavras a sua, professor Césio, muito obrigado. Realmente foi muito gratificante esses 2 dias estarmos juntos. Despertou em nós e a todos, né, uma reflexão. Eu acho que isso é importante, né? Como a Gláucia disse, esses encontros são muito importantes para nós refletirmos. Realmente, a doutrina espírita também é evolução, está em evolução. E nós estamos aqui para realmente entender, discutir e evoluir a doutrina espírita, faz parte do nosso trabalho. E fazemos isso com o GES. Enriquece demais o nosso conhecimento. Então,
pessoal já está no grupo, aqueles que realmente quiserem entrar, vão ficar muito felizes com a contribuição. Todos nós aqui somos aprendizes da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana. Obrigado, Zé. Vamos para a nossa prece final, pessoal? Eu posso só fazer aqui Pessoal, por favor, desculpa. só falar uma coisa para vocês, né? Então, assim, agradecer a vocês de imediato, né, pelo carinho, pela recepção muito acolhedora, né, e saibam, né, que fiquei muito feliz em estar aqui com vocês contribuindo, né? Sou um estudante como vocês, né? Busca aí de alguma forma contribuir. E o Paradigma Espírita é o perfil lá no Instagram, onde eu faço um trabalho muito forte, né, de divulgação da doutrina espírita à luz das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, de uma forma respeitosa também com as outras obras. E hoje nós temos lá 2 cursos, né, são 3 cursos, onde nós temos já quase 300 pessoas, né, nesses cursos. A Ana Carolina faz parte de um curso que eu ministro, que é o curso de didática aplicada ao ensino do Espiritismo, que é um curso voltado a te trazer, né, técnicas e estratégias de ensino para que você possa melhor ensinar a doutrina espírita através de metodologias inovativas, metodologias que são voltadas ao presencial, ao virtual e ao estudo híbrido, né? Então, é algo que não existe no movimento espírita. Eu trago isso da minha expertise como mestre em educação e doutor em educação, né? Eu trago esse conhecimento em didática, né? E inclusive, está aberto as inscrições aí para a turma que vai acontecer na próxima segunda-feira, certo? É um curso mais voltado quem é facilitador de ESD, facilitador de evangelho, coordenador de grupo de estudo de jovens, né? Para você aprender estratégias para levar as pessoas, não só a retenção do conhecimento, a maior retenção do conhecimento, mas levar as pessoas, os participantes, a se engajarem no trabalho espírita, né? Então, às vezes a gente passa muito conhecimento espírita, mas ninguém quer trabalhar na casa espírita. Então, por isso que no curso a gente trabalha metodologias voltadas ao desenvolvimento de competências, né? Trabalhar as pessoas competências, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, é um curso que a gente tem. Um outro curso que nós também temos é o curso Espiritismo em Kardec, que é um curso 100% desenhado nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. E também tem o curso de orientação ao estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec. É um curso que a gente orienta como estudar, né, as obras escritas e publicadas por Allan Kardec, passo a passo, todas as 22 obras, utilizando a metacognição, que é o aprender sobre o aprender, que é a área do conhecimento científico, que vai elevar o teu potencial de conhecimento, né, para você melhor aprender. Todos esses cursos, existe uma matrícula que é destinada aos projetos sociais de casas espíritas pequenas que o Paradigma Espírita apoia. São casas espíritas de 15, 20 pessoas no interior do Nordeste, né, casinhas pequenas, onde precisa se manter, né? E nós, pesquisadores do Paradigma, ajudamos essas casas. Nosso trabalho é totalmente voluntário, mas a gente utiliza... E os nossos cursos, eles são cursos que têm uma plataforma de aprendizagem, né? Hoje você tem vários cursos virtuais, né? Que tem a plataforma de aprendizagem. Não é um curso só online. As aulas ficam gravadas nessa plataforma para que você assista às aulas na hora que você quiser, certo? E é ministrado por mim e por outros pesquisadores, tá bom? Então, só para falar sobre isso, e sempre temos lives. Então, é isso. Agradeço a vocês a acolhida. Obrigada, professor. Paradigma. Obrigada. Gláucia, por gentileza, pode fazer a nossa oração? Posso sim. Obrigada. Bem, vamos então, para aqueles que desejarem, fecharem os seus olhos, agradecer a Deus as luzes que nos concederam durante essa noite, durante esses estudos, e pedimos, Senhor, que essas lições apresentadas aqui hoje sejam gravadas em nossas almas. E pedimos também, Senhor, agradecer especialmente aos espíritos aqui presentes, que essas lições, que também a eles sejam proveitosas. E a todos nós, Senhor, concedei a vontade do estudo e da pesquisa nesse movimento espírita, nesse mundo de conhecimentos que exige da gente constantemente mergulharmos nessas obras de tanta luz. Que assim seja. Uma boa noite para todos.
Que assim seja. Obrigada, Glaucia. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, ótima noite, ótima semana. Obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite.